Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, para que assim possamos nos libertar das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus esta força maior, esta força suprema, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que conhecemos com o nome de Deus. Agradecemos pela vida, agradecemos pelo corpo físico, agradecemos por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, também não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão a nos auxiliar em nossos processos de escolhas. Gratidão a estes amigos, gratidão a você, meu irmão, minha irmã, que mais uma vez vai chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de esclarecimentos para todos nós, em nome do Mestre Jesus. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado de O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Estamos estudando o capítulo 4 da pluralidade das existências, da parte segunda de O Livro dos Espíritos, mais especificamente acerca de parentesco, filiação. Será que os nossos parentes são apenas estes que se encontram conosco no agrupamento familiar, direto e indireto, atualmente aqui na Terra? Será que o nosso parentesco espiritual é maior do que isto? Porque atualmente o nosso parentesco consanguíneo é o que nós conhecemos atualmente, mas sem sombra de dúvida, conforme nos esclarecem os espíritos amigos, o nosso parentesco, as nossas ligações no plano espiritual é muito maior. Nós nem imaginamos o tamanho dessas ligações, sejam elas pelos laços do amor ou pelos laços do ódio. Então, assim, Kardec, fazendo e realizando este estudo, buscando esclarecimentos acerca de parentesco, o nosso parentesco espiritual, formulou este questionamento que está na questão número 204, que é a que estudaremos hoje neste encontro. Então ele formulou da seguinte maneira: uma vez que temos tido muitas existências corporais, a parentela verdadeira, a parentela espiritual, vai além da que a existência atual nos criou? Então Kardec quis saber da nossa parentela no sentido mais amplo, no sentido mais profundo. A nossa parentela espiritual, ela vai além da parentela que nos recebeu
neste agrupamento onde nós nos encontramos, nesta micro-sociedade onde nós nos encontramos, na atual existência corporal? Então, este foi o questionamento formulado por Kardec em diversas e diversas reencarnações que já tivemos, mas a nossa parentela é apenas esta, na qual nós nos encontramos no agrupamento familiar atualmente, ou vai além, muito além disto? Então, assim, os espíritos amigos, respondendo e esclarecendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: não poderia ser de maneira diferente. Ou seja, a nossa parentela não é apenas essa parentela nesse círculo estreito onde nós nos encontramos na atual existência carnal. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às nossas existências anteriores. Então, o nosso parentesco espiritual vai muito além do parentesco consanguíneo, onde nós nos encontramos na atual existência. Então, remontam às nossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, aqui eles nos lembram, os espíritos amigos, daquelas simpatias ou antipatias em relação a certos espíritos, estejam eles no corpo físico ou fora dele. Então, sem sombra de dúvida, que quando nós encontramos alguém aqui na Terra, com quem nós nos afinizamos, sendo que é a primeira vez, ou pode ter sido a primeira vez que estamos nos encontrando, ou melhor, nos reencontrando na atual existência, e já percebemos uma antipatia ou uma simpatia com aquela criatura. Então, quando nós percebemos uma situação desta, em não sendo do nosso agrupamento familiar, que também existem as simpatias e as antipatias, em sendo uma criatura estranha para a atual existência, que talvez nunca tínhamos visto, não tenhamos visto na atual existência, quando percebemos isto, com certeza está acontecendo ali um reencontro com um amigo ou com um inimigo, com um parente espiritual ou com um inimigo que também pode ser parente espiritual. Então, assim, em muitas situações, nós reencontramos uma criatura na rua, no nosso ambiente familiar, na igreja, no centro espírita, e que nós nos afinizamos com aquela pessoa como se já vivêssemos juntos há anos na atual existência. Mas, na verdade, estamos apenas reencontrando aquela criatura. Sem sombra de dúvida, já vivemos e vivenciamos experiências, e muitas experiências, em outras existências passadas. Da mesma forma, aquelas criaturas, conforme havíamos dito, que não nos afinizamos, conforme dizemos popularmente, o nosso santo ou os nossos santos não deram certo. Ou seja, então, sem sombra de dúvida, em não tendo esta afinidade de energias, não tendo simpatia, mas sim antipatia, são inimigos que estão reencontrando, não para brigarem mais uma vez, mas para tentarem, quem sabe, um processo, ou pelo menos iniciar um processo de reconciliação. Porque o que prevalece e que prevalecerá um dia não será o antagonismo, não será a antipatia, não será o ódio, mas sim o amor, a simpatia, a afinidade. Então, para isto e por isto, nós nos encontramos aqui na Terra, para reharmonizarmos-nos
uns para com os outros, porque nós pertencemos a uma única família, a família universal. Então hoje nós nos encontramos em um agrupamento familiar, ali num círculo estreito, numa microsociedade, para realizarmos estas experiências, irmos ampliando estas experiências, irmos ampliando esses laços à medida que formos reencarnando, esses laços vão se ampliando até esta família pequena se confundir com a família universal. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 204 e esses comentários que tecemos aqui, para acrescentarmos a este estudo, a estas reflexões, palavras de Miramês. Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, Filosofia Espírita, volume 4, capítulo 51, o último capítulo deste volume 4. No nosso próximo encontro, iniciaremos as reflexões de Miramês, os comentários de Miramês, já num outro volume, o volume de número 5, que faz parte dessa coletânea de 20 volumes. Então, hoje, o último capítulo do volume 4, o capítulo 51, que são os comentários da questão 204, ligações anteriores. Então, aqui Miramês nos fala, nos lembra, assim como os espíritos amigos lembraram e esclareceram a Kardec e a todos nós, acerca das nossas ligações anteriores. Não são apenas estas ligações que temos na atual existência, no nosso agrupamento familiar. Então Miramês começa os esclarecimentos dizendo: pertencemos à criação de Deus. Todos nós pertencemos à criação de Deus, porque somos criaturas de Deus e estamos, por assim dizer, ligados uns aos outros por leis universais. Quer você queira, quer você não queira, aquele seu inimigo, aquela sua inimiga, tem ligações com você e você com ele ou com ela. Então todos nós estamos ligados uns aos outros. E aí ele acrescenta: somos todos irmãos e não podemos viver sozinhos. Quando reencarnamos em uma família, por necessidade de aprendizado, criamos vínculos de amizade ou, às vezes, de ódio. Então, quando reencarnamos em uma família, por necessidade de aprendizado, nós criamos vínculos entre aquelas criaturas, vínculos de amizade ou vínculos de ódio, a depender das nossas escolhas acertadas ou equivocadas. Isso é processo que se desenvolve entre as criaturas. Amizade ou ódio são processos que nós iremos desenvolvendo entre nós. Se amamos, e este é o processo natural, o dever, a nossa finalidade, o objetivo pelo qual nós nos encontramos aqui na Terra, para aprendermos a nos amar, exatamente para isto e por isso nós nos encontramos aqui. No entanto, se odiamos, tornamos a voltar para o amor se fazer presente nos corações. Então, se nós já amamos, nós já atingimos o objetivo, a finalidade de aqui nos encontrarmos. No entanto, se ainda odiamos algumas criaturas, ainda não temos afinidade ou não construímos uma afinidade com certas criaturas, nós precisaremos voltar tantas e tantas vezes forem necessárias, encontrando e reencontrando, tendo relações de proximidade com aquela pessoa, com aquela criatura, para que possamos desenvolver afetividade, desenvolvermos harmonia, desenvolvermos simpatia, desenvolvermos verdadeiramente os laços do amor, e o amor se fazer presente nos nossos corações.
Exatamente por isto e para isto nós nos encontramos aqui. O verdadeiro objetivo da vida, seja no corpo físico ou fora dele, exatamente a construção da felicidade. E a felicidade nós não a recebemos de presente, mas sim é uma conquista. Querer dizer ou compreender que somente nascemos em uma só família, em muitas reencarnações, é esquecer a universalidade. Então aqui ele lembra que querer dizer ou compreender que somente nascemos em uma família, em apenas uma família, em muitas e muitas reencarnações, é esquecer a universalidade dos seres. Então, sem sombra de dúvida que nós reencarnamos muitas e muitas vezes no mesmo agrupamento familiar, praticamente com as mesmas pessoas, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que nós construirmos ao longo desta caminhada, mas não reencarnamos eternamente apenas em um agrupamento familiar, porque se assim fosse, como iríamos desenvolver laços de amizade, de simpatia, ampliando esses laços, ampliando esta família, até rompermos todas essas barreiras que nós criamos para realmente nos sentirmos pertencentes a uma mesma família, a família universal? Então a Miramês acrescenta que quando nós pensamos assim, que reencarnamos apenas em um agrupamento familiar, nós nos esquecemos que o amor é força poderosa. O amor é força poderosa da vida em todos os departamentos da criação. Podemos reencarnar em centenas e milhares de famílias. Basta a necessidade pedir, desempenhando papéis e aprendendo lições. Então podemos, e sem sombra de dúvida isto já aconteceu, em diversas e diversas famílias, aqui ele fala em centenas de milhares de famílias, de acordo com as nossas necessidades. Então, de acordo com o que nós precisarmos, nós iremos ampliando estes laços, esses círculos de amizade, de fraternidade. Então, basta a necessidade pedir, desempenhando papéis e aprendendo lições. Esta é a vida que corre cada vez mais para a frente, iluminando a alma e dando a ela o roteiro de que precisamos para chegar às esferas superiores. Então esta é a caminhada normal e natural, esta busca por iluminação da alma, nos dando sempre este roteiro de que nós precisamos para chegar às esferas superiores. Como iremos chegar às esferas superiores? A condição de angelitude, por exemplo, sem desenvolvermos estes laços de fraternidade para com todos, nos sentindo pertencente a uma única família, a família dos filhos de Deus, esta família universal? E aí Miramês segue dizendo: e se nos pegarmos, e se nos apegarmos muito a um grupo familiar, certamente teremos de nos apegar a outros que nos receberão por caridade. E é assim que vamos nos aperfeiçoando cada vez mais na extensa escala da subida para a libertação. Então, nós estamos ampliando, aperfeiçoando cada vez mais estes laços, subindo cada vez mais, galgando cada degrau dessa escada para a libertação, até que possamos sentir um dia a família na humanidade, a nossa família na humanidade, e a humanidade se sentir fazendo parte de um todo universal, uma única família, a família universal. Esse, diz Miramês,
Esse é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, conforme nos ensina Jesus. Quando nos sentirmos nesta condição de pertencentes a uma única família, a família universal, a família dos filhos de Deus, que assim somos, nós teremos atingido esse ápice, nós teremos atingido estas condições de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tudo e todos saímos de uma só fonte. Então, todos nós que aqui nos encontramos e tudo que conhecemos e desconhecemos, na verdade, o pouco que conhecemos e o muito que desconhecemos, ou seja, tudo e todos viemos de uma única fonte, a fonte do soberano Senhor do universo. Então, simbolicamente falando, nós saímos do mesmo caldeirão, nós saímos do fluido cósmico universal, nós saímos da mesma matéria primitiva, porque todos nós, também simbolicamente falando, saímos das mãos de Deus, saímos das mãos dessa fonte criadora, sustentadora, mantenedora de tudo que existe. E assim nós sabemos, conforme nos disse Jesus, que o Pai continua trabalhando, o Pai trabalhou e continua trabalhando constantemente. Deus, esta força poderosa, continua a criar. Então assim, Miramês segue dizendo da seguinte maneira, que queiramos ou não, todos nós estamos ligados a tudo que nos rodeia. Queiramos ou não, nós estaremos sempre ligados a tudo aquilo que nos rodeia, a aquelas pessoas que nós nos afinizamos e também a aquelas pessoas que nós não nos afinizamos ainda. Então, assim, ele lembra e acrescenta: queiramos ou não, estamos participando de todos os acontecimentos da humanidade. Então, queiramos ou não, todos nós estamos ligados, queiramos ou não, estamos participando de todos os acontecimentos da humanidade. Cabe a nós, diz ele, cabe a nós, já despertos para a luz, participar ajudando no progresso espiritual. Eis o momento de semear a semente do bem, do amor e da caridade, pois somente colhemos o que plantamos. Então é preciso que realizemos, se já nos encontramos pelo menos parcialmente despertos para o progresso espiritual, é preciso semearmos a semente do bem, a semente do amor, a semente da caridade, pois somente colheremos de conformidade e em conformidade com aquilo que nós tenhamos plantado. É a lei da colheita, conforme nos disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. E aí Miramês, ele segue dizendo: não podem existir estrangeiros para nós, mesmo que nós ainda classifiquemos como naquela condição de estrangeiros, porque simbolicamente falando, todos nós somos estrangeiros aqui na Terra, porque não somos da Terra, somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana, mas ampliando esses laços para a condição de família universal. Não existe nenhum estranho, não existe nenhum estrangeiro, porque todos nós fazemos parte de uma mesma família. Porque aí ele diz: não podem existir estrangeiros para nós se moramos na mesma casa, que é o universo, e participamos da mesma família espiritual, a família universal. E aí ele segue dizendo:
Mediante o amor puro, caem todas as barreiras, desaparecem as línguas diversas que impedem por vezes as raças de se comunicarem com mais facilidade. Então, em se ampliando esses laços de amor puro, vão caindo todas as barreiras, desaparecendo essas diferenças, esta diversidade de língua que por vezes as raças, têm dificuldade de se comunicarem entre si ou se comunicarem com maior facilidade. As raças deixam de existir e a cor não é mais empecilho para que a unidade se apresente na equação do amor. Então, à medida que formos progredindo, à medida que formos nos sentindo pertencentes a esta única família, esta família espiritual, esta família universal, estas barreiras vão deixando de existir, esta barreira da cor, da raça, os empecilhos para que a unidade se apresente nesta equação maravilhosa, a equação do amor. As dificuldades que são inúmeras aos espíritos que dormem, assim como nós, a maioria ainda nos encontramos nesta condição de sonolentos. É preciso, conforme ele diz aqui, que despertemos. Então, as dificuldades, que são inúmeras, são criações nossas. Então, essas dificuldades são criações nossas ao longo da nossa caminhada. Essas dificuldades são nascidas do orgulho, do separativismo e do egoísmo. Então, as dificuldades que nós criamos para nós aqui na Terra, elas provêm do orgulho, do separativismo, do egoísmo. Quando descobrirmos que precisamos amar e que viver amando, como Jesus nos ensinou, é a melhor escolha, a razão irá nos mostrar o caminho a seguir, porque, por instinto e intuição, todos nós procuramos a felicidade. Mesmo que não saibamos, mas por instinto e por intuição, todos nós procuramos a felicidade. Ninguém procura a infelicidade. Todos nós procuramos a felicidade e este é o objetivo da vida. E aí, Miramês diz da seguinte maneira, que as divisões de povos, de países, de raças e famílias que já não existem de forma tão acentuada, vão desaparecendo com o progresso, como é o caso da escravidão do ser humano e sua venda como animal, o desprezo de raças, os duelos para manter a honra, o holocausto de adultos e crianças para acalmar os deuses e mais inúmeros fatos fáceis de serem verificados. Então aqui ele diz que tudo isto está desaparecendo pouco a pouco. Então hoje nós já podemos perceber quão mais fácil é nós transitarmos entre nós aqui na Terra, em diversos países aqui na Terra, nós temos já facilidade em chegarmos e sermos recebidos, adentrarmos com maior facilidade, sem tantas exigências, sem tantas barreiras. Então aqui ele diz que essas barreiras vão desaparecendo com o progresso, como é o caso da escravidão do ser humano que era vendido como um animal, o desprezo por uma raça, os duelos para manter a honra, o holocausto de adultos e crianças para acalmar os deuses. Então, tudo isto, conforme ele diz, já existiu de uma forma muito mais acentuada e hoje
está desaparecendo com o nosso progresso. Então, muitos países já fizeram acordos entre si, onde os cidadãos de um país entra e sai sem a necessidade de um visto, por exemplo, apenas portando um passaporte. Então aqui essas barreiras que ele está dizendo, realmente na prática elas estão desaparecendo pouco a pouco, mesmo continuando existir os países com a sua soberania, mas as facilidades para o trânsito das criaturas se reconhecendo como pertencentes a uma única família, a família dos seres humanos na face da Terra, a família universal. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões dizendo: estamos nos unindo por lei de Deus em uma grande família universal, onde ninguém se perde e todos têm o mesmo valor diante de Deus e de Jesus. Então estamos nos unindo e reunindo em uma única família, a grande família de Deus, a família universal, onde ninguém se perde e todos têm o mesmo valor diante de Deus, diante de Jesus, diante da espiritualidade superior. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e façamos a nossa parte para que realmente estas barreiras possam irem pouco a pouco reduzindo, estas barreiras, estas muralhas, pouco a pouco sendo derrubadas. Então, assim, rogamos ao Pai, rogamos a Jesus e também aos espíritos amigos que possam nos amparar constantemente para que possamos avançar sempre rumo à libertação. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.